Cresce a mobilização para ajudar a brasileira ex-cunhada da secretária de imprensa de Donald Trump, Karoline Leavitt, presa pelo ICE. Uma campanha online já chega a quase 40 mil dólares. E Trump agora mira nas remessas enviadas ao exterior, com um plano para vigiar o dinheiro mandado por indocumentados para suas famílias. No Congresso, um senador americano apresenta um projeto polêmico. A proposta quer acabar com a dupla cidadania nos Estados Unidos. Escolha já ou perca a americana. E a nova secretária de Segurança Interna defende medidas ainda mais duras e sugere a proibição de viagens para países que ela estaria dizendo e considerando que estão inundando os Estados Unidos com imigrantes indocumentados. Essas e outras notícias, agora no Agenda 47. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá, nós estamos pela SBT Television, SIC Internacional, e também na nossa plataforma de streaming SBT Plus. Inclusive, se você ainda não fez o download da SBT Plus, eu vou falar, você está assistindo a gente aí pela televisão, vendo a gente pelo ecrã, pega o seu telemóvel, pega o seu celular e aponta para esse QR Code aqui, ó. Esse QR Code, tá vendo? Apontou para cá, você vai direto lá para o nosso streaming SBT Plus. Você baixa, bota seu e-mail, cria uma senha e aí você já vai ter na palma da sua mão acesso aí a conteúdos em língua portuguesa. Tem muito conteúdo do Brasil, tem muito conteúdo de Portugal, então falou português, vai ficar super feliz em ter a SBT Plus na palma da sua mão. E nós também estamos, claro, no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. A brasileira de 33 anos, ex-cunhada da secretária de imprensa de Trump, Karoline Leavitt, presa pelo ICE, vive um drama aqui nos Estados Unidos e enfrenta o risco de deportação depois de quase 3 décadas no país. Bruna Carolina Ferreira, presa pelo ICE no dia 12 de novembro, está detida a mais de 2.000 quilômetros de casa em um centro de detenção federal na Louisiana, sem contato com o filho de 11 anos, um cidadão americano. Este caso ganhou muita repercussão, inclusive na mídia americana, porque o pai do menino é irmão de Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca. E outro detalhe chamou ainda muito mais atenção. Recentemente, o garoto visitou a Casa Branca e tirou uma foto com o presidente Donald Trump, imagem que viralizou após a prisão da mãe dele. Segundo o advogado de Bruna, ela é beneficiária do DACA e tinha cerca de 75% de chance no processo imigratório, em que inclusive estava sendo encaminhado esse processo, podendo receber o Green Card em poucos meses. Mas a detenção interrompeu tudo. Uma campanha online no GoFundMe já ultrapassou cerca de 36 mil dólares para tentar reunir mãe e filha. O julgamento que pode definir seu futuro ainda não tem uma data certa para acontecer. Se você vê na tela aí e quiser ajudar esta brasileira, você vai lá, Support Bruna's Fight to Stay Home. Você procura essa campanha, já tem ali, ó, 36.255, não é isso, diretor? É isso mesmo. Então, se você quiser fazer uma doação aí para que seja pago os custos de advogados, para que lute pelo caso desta brasileira, será muito bem-vindo, claro, para a família vai agradecer. E a gente vai continuar acompanhando, porque, como eu disse, é um caso que tem um highlight na mídia americana pelo o close, né? Ela é muito próxima a Karoline Leavitt, que é a secretária de imprensa de Trump, e ela é ex-cunhada da secretária. Inclusive, uma jornalista da Globo esteve na Casa Branca e a Karoline Leavitt comentou, olha, o meu sobrinho, ele fala português, e ela falou português com a jornalista e comentou sobre esse sobrinho. Vamos acompanhar o caso. O governo de Donald Trump decidiu endurecer o controle sobre as remessas de dinheiro enviada para imigrantes indocumentados e transformou essa regra de transferências internacionais acima de 2.000 dólares, que passa a ser considerada suspeita, sempre que houver indício de que o remetente esteja nos Estados Unidos sem autorização legal.
A ação anunciada pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, em conjunto com a Agência de Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros, a chamada FinCEN, integra a ordem executiva chamada Protegendo o Povo Americano contra a Invasão. Essa lei foi desenhada para barrar fluxos financeiros que, segundo o governo, podem financiar redes criminosas de tráfico humano, lavagem de dinheiro ou exploração laboral. Segundo a nota técnica do Tesouro, a medida não bloqueia automaticamente a remessa, mas obriga a empresa de envio de dinheiro, como as plataformas de serviço de remessa internacional, a reportarem relatórios de atividades suspeitas, sempre que houver sinais de risco, abrindo caminho para investigações mais amplas. Defensores de imigrantes especialistas em economia alertam que a nova regra pode gerar medo e insegurança entre milhões de trabalhadores que dependem dessas remessas para sustentar suas famílias em seus países de origem, o que, segundo críticos, pode empurrar essas pessoas para canais informais ou clandestinos, com maior risco de fraude para quem vive fora do país e pensa em mandar dinheiro para casa. A mensagem é bem clara. A vigilância sobre transferência aumenta o risco de ter a remessa bloqueada e também ser investigada. Agora, gente, vamos a uma campanha que o DHS lançou e essa campanha é bastante chamativa, chamada de O Melhor Negócio da Temporada, oferecendo ao estrangeiro que vive legalmente nos Estados Unidos um voo grátis de retorno ao país de origem e um bônus de até $1.000 para quem se deportar voluntariamente via CBP Home. Segundo o anúncio oficial, quem aceitar essa oferta precisa apenas baixar o aplicativo, inserir seus dados e o governo cuidará da viagem. Após a volta confirmada, o bônus será liberado e as autoridades do DHS defendem que a iniciativa reduz custos e acelera a saída de pessoas sem documentos dos Estados Unidos, destacando a remoção tradicional que pode custar em média $17.000 por pessoa. O programa já havia sido lançado com incentivos semelhantes em maio de 2025. Agora, com o chamado Cyber Monday, o governo tenta dar nova visibilidade à ideia de autoclassificação voluntária como alternativa à deportação forçada. Confira o vídeo publicado pelo DHS e lançado nas redes sociais. Are you an illegal alien in the United States? Are you looking for the perfect holiday gift for your family? Then DHS has the best holiday deal of your life. It's the CBP Home app. It's free. It's fast. Just download the CBP Home app and fill out your information. We'll take care of your travel arrangements, and once you're home, you'll receive a $1,000 stipend. So don't delay. Join the 2 million illegal aliens who have already left. Download the CBP Home app today and get home for the holidays. Esta campanha ela foi lançada nas redes sociais ontem, segunda-feira, que é chamado Cyber Monday, que é a primeira segunda-feira após o Black Friday. Então, existem várias publicidades de empresas fazendo suas promoções na televisão, nas redes sociais, promovendo seus produtos. O DHS aproveitou esse mote, aproveitou esse embalo do Cyber Monday e lançou essa campanha em suas redes sociais. O senador republicano Bernie Moreno, republicano de Ohio, apresentou um projeto de lei que promete sacudir o mundo de milhões de imigrantes nos Estados Unidos. Se essa lei for aprovada, a proposta chamada Exclusive Citizenship Act of 2025 determina que quem tiver dupla cidadania terá de escolher manter a americana ou a cidadania estrangeira. Quem deixar para depois pode perder a cidadania dos Estados Unidos automaticamente. O texto obriga quem já tem duas cidadanias, duas nacionalidades, a optar por uma. Só dá um prazo de 1 ano para você formalizar essa decisão junto ao governo. Quem não fizer, perde automaticamente seus direitos como cidadão americano. Além disso, quem no futuro tentar adquirir uma nova cidadania estrangeira, verá a americana cancelada na mesma hora. Para justificar a medida, o senador disse que a cidadania americana deve carregar lealdade exclusiva. Eu vou dizer uma coisa, esta é uma lei que afeta diretamente todos os imigrantes que já pegaram aí a cidadania americana. Essa é uma lei que afeta as pessoas que têm dupla cidadania. Por exemplo, os brasileiros, ele pode ser brasileiro e pode ser americano. Se essa lei passar, você vai ter que escolher. Os benefícios que você teria no Brasil vão ser cortados, esses benefícios. Por exemplo, você recebe uma aposentadoria no Brasil porque você é brasileiro. Se você optar pela americana, você vai ficar só com a americana.
esta lei, se passar, já que ela está vindo pelo um senador republicano, e hoje a gente sabe que o Trump tem maioria no Senado e na Casa dos Representantes, se essa lei passar e o Trump assinar, vai ser uma reviravolta realmente na questão de ter duas cidadanias. Muita gente tem uma aposentadoria, por exemplo, em Portugal, uma aposentadoria no Brasil, uns benefícios. Não vai ter mais isso, você vai ter que escolher ou uma ou outra. Vai ser muito polêmica essa lei. Inclusive, diretor, tem países que não aceitam dupla cidadania. Por exemplo, a China não aceita dupla cidadania, a Arábia Saudita não aceita, então a Índia não aceita. Então, você vai ter que realmente seguir esses países, se no caso os Estados Unidos aprovar. Um tribunal de apelações federal decidiu que Alina Habba, ex-advogada pessoal do presidente Donald Trump, foi nomeada de forma ilegal como procuradora federal em New Jersey e está oficialmente desqualificada de supervisionar casos naquele distrito. A corte entendeu que sua nomeação burlou um procedimento exigido por lei que validou a decisão anterior, que já apontava irregularidades. Com a decisão unânime da terceira vara, o terceiro circuito da Corte de Circuito de Apelações, os processos em curso sob sua supervisão passam a ter questionamentos sobre sua validade. Veja. Another federal court has rejected the Trump administration's move to install a U.S. attorney. An appeals court determined that President Donald Trump's former personal lawyer, Alina Habba, was unlawfully appointed as the top federal prosecutor in New Jersey. The three-judge panel's decision was unanimous, and Habba was disqualified from supervising cases. It was the latest blow to Trump and his Justice Department as they seek to install loyalists. Last week, a federal judge found that the Trump-aligned prosecutor Lindsay Halligan had been unlawfully appointed as interim U.S. Attorney for the Eastern District of Virginia. That was part of a decision in which criminal cases brought against two high-profile Trump adversaries, former FBI Director James Comey and New York State Attorney General Letitia James, were dismissed. In the Alina Habba case, the appeals court upheld the lower court's ruling in August that the Trump administration violated a federal appointments law in naming Habba as acting U.S. Attorney in New Jersey. The ruling is likely to impact scores of active federal criminal cases in New Jersey, forcing the Justice Department to find a new prosecutor to supervise those cases. A Justice Department spokesperson did not immediately respond to a request for comment. Em Washington, a Casa Branca confirmou que um almirante da Marinha dos Estados Unidos autorizou o segundo ataque 3 meses depois contra uma lancha venezuelana suspeita de tráfico de drogas. Segundo a porta-voz Caroline Leavitt, o ataque foi ordenado pelo secretário de Defesa Pete Hegseth e estaria dentro da lei, afirmando que a ofensiva visava eliminar uma suposta ameaça de narcotraficantes. Na primeira ação, 11 pessoas morreram e no segundo ataque, a intenção era atingir sobreviventes, fato que reacendeu o debate sobre a legalidade da operação, com críticas de especialistas e pedidos de investigação no Congresso americano. A declaração da Casa Branca ocorre em meio à crescente controvérsia de opositores que alertam que o ataque a náufragos, mesmo sendo suspeito, contraria o direito internacional e as normas humanitárias. A repercussão chega nos dois lados do Atlântico. Veja. With respect to the strikes in question on September 2nd, Secretary Hegseth authorized Admiral Bradley to conduct these kinetic strikes. Admiral Bradley worked well within his authority and the law, directing the engagement to ensure the boat was destroyed and the threat to the United States of America was eliminated. And I would just add one more point to remind the American public why these lethal strikes are taking place. Because this administration has designated these narco-terrorists as foreign terrorist organizations. The president has a right to take them out if they are threatening the United States of America and if they are bringing illegal narcotics that are killing our citizens at a record rate, which is what they are doing. To clarify, Admiral Bradley was the one who gave that order for a second strike. And he was well within his authority to do so. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, anunciou ontem que, após uma reunião com o presidente Donald Trump, está recomendando uma proibição mais abrangente de viagens para todos os países que, segundo ela, enviam imigrantes perigosos para os Estados Unidos. Noem fez um anúncio em uma postagem na rede social X.
Ela disse que tinha acabado de se encontrar com Trump e recomendar uma proibição total de viagens para todos os países que têm inundado os Estados Unidos com assassinos, sanguessugas e viciados em direitos adquiridos. A secretária ainda usou palavras de baixo calão para se referir a esses países e classificou os imigrantes como ameaças à segurança pública. O anúncio foi feito depois que autoridades policiais relataram que um imigrante afegão teria atacado 2 membros da Guarda Nacional na quarta-feira passada em Washington, poucos quarteirões da Casa Branca. As autoridades identificaram o suspeito como Ramanullah Lakawal, de 29 anos, que entrou legalmente nos Estados Unidos em 2021 durante o programa que evacuou e reassentou refugiados afegãos quando o Talibã assumiu o controle do Afeganistão. Noam criticou o processo, afirmando que Lakawal não foi devidamente investigado e culpou o governo Biden pelo que descreveu como uma triagem inadequada de afegãos e outros estrangeiros durante o mandato do ex-presidente. Trump e o Departamento de Segurança Interna compartilharam a publicação de Noam em suas respectivas contas oficiais nas redes sociais. Ainda não está claro quais países seriam afetados pela proposta de proibição de viagens, nem quando ela poderia entrar em vigor. O senador Mark Kelly reagiu com veemência na segunda-feira, dia 1º de dezembro, às ameaças do governo de Donald Trump, após o anúncio que ele poderá ser processado sob lei militar por convocar tropas a recusarem ordens, segundo ele, ilegais. Durante uma entrevista, Kelly afirmou que a tentativa de investigação pelo Pentágono representa um esforço de intimidação e avisou que não se deixará calar. Ele disse que dei mais a este país para ser silenciado por valentões que se importam mais com o poder do que em proteger a Constituição, declarou Kelly. Especialistas em direito militar consultados pela Reuters apontam que o processo enfrenta obstáculos bastante complexos demais. Para levar adiante uma corte marcial, seria necessário um longo trâmite jurídico, o que torna a acusação improvável. Veja um trecho do que disse o senador Kelly. It's a dangerous moment for the United States of America when the president and his loyalists use every lever of power to silence United States senators for speaking up. But we all know that this isn't about me, and it's not about the others in that video. They're trying to send a message to retired service members, to government employees, to members of the military, to elected officials, and to all Americans who are thinking about speaking up. You better keep your mouth shut or else. A eleição especial desta terça-feira no 7º Distrito Congressional do Tennessee, tradicionalmente um dos redutos mais conservadores dos Estados Unidos, ganhou dimensões nacionais e está gerando esperanças entre democratas e temor dentro do Partido Republicano. A disputa direta entre o republicano Matt Van Epps, apoiado por Donald Trump, e a deputada estadual Eftin Bean, do Partido Democrata, tornou-se um novo termômetro político nos Estados Unidos, às vésperas das eleições de meio mandato de 2026. O interesse cresceu após democratas registrarem vitórias surpreendentes em New York, New Jersey e na Virgínia, com a mesma bandeira, o custo de vida. Agora, ambos os candidatos no Tennessee repetem esse discurso, enquanto Trump gravou uma participação telefônica em um evento de Van Epps, e o presidente da Câmara, Mike Johnson, esteve lá no estado para pedir votos. Os democratas têm superado suas margens tradicionais em eleições especiais deste ano. E uma vitória ou mesmo desempenho melhor do que 2024 poderia impulsionar ainda mais a oposição a Trump. Em um comício virtual, o ex-vice-presidente Al Gore disse jamais ter visto uma mudança política tão rápida no estado. Ao mesmo tempo, ataques endurecem. Os republicanos classificaram Ben como uma radical por declarações antigas sobre polícia lá da cidade de Nashville. Enquanto ela respondeu, disse, olha, eu amadureci e seu foco agora foi a redução dos custos de vida para os trabalhadores.
Mais de 5 milhões de dólares, gente, já foram gastos em anúncios desde as primárias, segundo os dados que foram publicados na imprensa. A presença nacional cresceu. Kamala Harris, Alexandria Ocasio-Cortez e outras lideranças democratas entraram forte na campanha, enquanto Trump reforçou que o mundo está de olho no Tennessee hoje. Se Ben vencer ou mesmo reduzir a vantagem republicana, o resultado pode sinalizar uma nova tendência nacional para o próximo ciclo eleitoral de 2026, dos chamados midterms. Agora, nossa última notícia. Imagens recentes mostram aeronaves de combate dos Estados Unidos decolando de uma base naval do Caribe, no movimento que acende o alerta diplomático na região. 6 jatos AV-8B Harry II do Corpo de Fuzileiros pousaram na antiga base Roosevelt Roads Naval Station, em Cieba, no Porto Rico, em meio a uma escalada militar próxima à Venezuela. A intensificação ocorre logo após o presidente Donald Trump declarar que o espaço aéreo sobre e ao redor da Venezuela deve ser considerado fechado. Em sua totalidade, segundo o Pentágono, a medida faz parte de uma ofensiva contra o tráfico de drogas e organização de narcoterrorismo, na qual os Estados Unidos reabasteceram a base de Porto Rico para operações aéreas e marítimas, com cerca, gente, de 15 mil militares envolvidos no esforço militar do Caribe. Por sua vez, o governo venezuelano classificou a ação como uma ameaça à soberania e denunciou a decisão americana como uma manobra de intimidação e pressurização do ambiente naquela região. O negócio ali tá meio pegando fogo, né? Mas vamos aguardar e que realmente guerra, ninguém gosta de guerra, que tudo se resolva no diálogo. A gente espera que realmente possa ser resolvido no diálogo. Vamos para a capa do nosso jornal comunitário? Vamos lá, nossa capa aqui do jornal Brazilian Times. Nauana vence categoria adulta do Brazilian Talents Contest e celebra a conquista como marca em sua trajetória musical. Brasileira que voltou dos Estados Unidos em estado vegetativo completa um mês internada em Juiz de Fora. Lembra da brasileira? A gente contou a história, inclusive é uma das matérias que mais tem acesso no nosso canal. A gente contou muito sobre isso aqui e ela está internada ainda lá. Massachusetts lança programa de assistência jurídica gratuita para imigrantes em risco de deportação. Inclusive, foi a deputada Priscila que falou isso. A gente também soltou uma matéria da deputada Priscila aqui. Vamos voltando aqui, diretor. Olha, vou reforçar aqui, se você ainda não tem no seu telemóvel, você não tem no seu Fire Stick, não tem no Roku ainda o SPT Plus, você pode também já baixar no teu telemóvel. Baixa você, clicar nesse QR Code aqui, Clicou aqui, aponta o celular para cá. Eu vou esperar aqui, É o tempo que você está tirando o celular, aí você está procurando o aplicativo ali dentro, a câmera, achou a câmera, pronto, apontou para cá, aí você vai baixar o aplicativo SPT Play. Conteúdo em português, gente. Português de Portugal e português do Brasil, né? Inventaram esse negócio, português de Portugal e português do Brasil. Português é só português para mim, né? Tem suas nuances, tem seus sotaques, mas é o bom e velho português, o nosso português. E continua a nossa campanha para inscrição no nosso canal no YouTube, Seabra Brazilian Television. Se inscreva agora mesmo, comente, compartilhe, deixa um like se gostou, não gostou, dá um dislike. O importante é estar com a gente, tá bom? E depois de terminar tudo isso, clica aqui no sininho e ativa as notificações. Logo mais às 7 horas da noite estarei de volta no Brasil News trazendo as últimas atualizações do dia do Brasil, Estados Unidos e do mundo aqui para vocês. Até mais tarde.